Olá, pessoal. Estamos conectando ao vivo. Na minha posição, para não escolher a mãozinha. Aê. Estamos começando hoje, com a graça de Deus, mais um vídeo de formação do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Como todos já sabem, meu nome é Sirlene, eu participo do Núcleo Estadual e eu estou aqui hoje para mais um dia nós continuarmos a formação que foi iniciada no primeiro vídeo. Então, nós estamos terminando o RCC Responde de número 3, esse livrinho aqui. Então, tem mais algumas perguntas aqui para a gente estar respondendo. Se por acaso vocês que estão assistindo tiverem mais alguma pergunta, vocês podem ir deixando nos comentários. Quem estiver assistindo, coloca uma mensagem aí para mim saber que está ok, está ouvindo direitinho, está conectado. Então, vamos lá. Nossa primeira pergunta hoje é: quais cuidados devem ser tomados durante o plantão de oração? Então, vamos lá. Primeiro detalhe, sempre atender em 2 servos. Por quê? Bom, primeiro porque um é testemunha do outro, do que está acontecendo ali. Um vai confirmar a moção do outro. Enquanto um vai orando pelas diferentes fases da vida, o outro vai orando em línguas. E o próprio Jesus nos deixou esse exemplo. Como? Quando Jesus mandou os discípulos de 2 em 2. Então, no plantão de oração, nós sempre atendemos em 2 servos. Outro detalhe, acolhida amorosa. Quantos testemunhos a gente tem ouvido de que a cura começa lá na acolhida amorosa? Porque a pessoa que vai ali, ela muitas vezes é o único momento que ela está sendo acolhida, é por nós servos. Então, a sua acolhida, ela tem que transmitir ali o abraço de Jesus. Você tem que ser a face de Jesus àquela pessoa. Então, a sua acolhida também é um ponto importante para o processo de cura e libertação da pessoa que vai ser atendida, do irmãozinho que vai ser atendido. Ouvir é um dom que o ministeriado de cura e libertação, de oração por cura e libertação, ele tem que ter esse dom, obrigatoriamente. Porque a pessoa que está ali, ela precisa falar. Alguns, eles vão lá, falam, liberam tudo aquilo que estava guardado, que estava sufocando ele, fala, coloca para fora. Você faz uma oração, a pessoa vai embora em paz para casa. Ela precisava ser ouvida. E, às vezes, o servo quer falar da sua própria vida e não deixa com que a pessoa que está sendo atendida fale. Então, o ministeriado ele tem que ter esse dom de saber ouvir. E tem pessoas que, se elas querem contar detalhes e a vida inteira, a gente tem que ter esse discernimento e sabedoria, que é um dom de Deus, que são dons de Deus também. Algumas pessoas já têm dificuldade em falar, então aí o servo tem que fazer algumas perguntas, ajudar a pessoa a se abrir. É claro que nós não vamos entrar em detalhes de situações traumáticas, porque isso pode deixar a pessoa ainda pior. Então, algumas perguntas para que isso ajude na oração para determinado caso. Um detalhe importante também é o servo sempre anotar o nome da pessoa que está recebendo a oração. O nome é a palavra que nós mais gostamos de ouvir. Quando você ouve o seu nome, você sabe que é importante para aquela outra pessoa. E com isso, você anotando o nome da pessoa, oi Sarinha, vai lá assistir seu filminho. Você anotando o nome da pessoa não vai correr o risco de você errar o nome dela. Você não vai esquecer o nome dela, porque já é ruim você não falar o nome. Mas você chamá-la com o nome errado
ainda é pior. Então, anota para você não esquecer. Alguém falou que está sem som. Estão conseguindo me ouvir? Aqui para mim tá ok. Agora sim, tá com som. Que bom então. Então vamos continuar. A gente estava falando do ouvir, né? E anotar o nome da pessoa. Então, se anotou o nome da pessoa, ali acabou o problema. Toda hora que você quiser falar com ela, se você esqueceu o nome, você olha lá no papelzinho. Outra coisa que é importante também, esse caderninho, essa sua agenda, é importante também você anotar os principais pontos que precisam de oração. Muitas vezes, o trauma da pessoa está ali no consciente, ou seja, ela sabe o que aconteceu, ela se lembra da situação. Então, ela vai falar, quando eu tinha 2 anos, aconteceu isso. Quando eu tinha 7 anos, aconteceu isso. Então, você vai anotando os principais pontos para você orar naquela causa. Explicar sobre o sigilo. Assim como é dom de Deus saber ouvir, também é um dom de Deus guardar o sigilo. Por quê? Existe muito a partilha entre irmãozinhos. Mas no caso do Ministério de Oração por Cura e Libertação, não pode haver essa partilha, porque aí já se torna fofoca. E a fofoca não é dom de Deus, a fofoca é muito feio. Então, o que pode acontecer nesse caso? Eu estou atendendo um irmão, tem um outro servo com muito discernimento, que já atende um plantão de oração, que já sabe sobre o sigilo e conhece mais dessa causa que eu preciso orar. Eu posso, com o irmão mais experiente, trocar a experiência ali de qual oração fazer, de qual recomendação. Sim, desde que aquele outro servo também esteja nessa mesma sintonia e saiba já lidar com o sigilo. Agora, com outros irmãos, nunca pode haver essa troca de informação. Então, assim, se você tem a dificuldade de guardar sigilo, não atenda no plantão de oração, porque aí você vai estar fazendo mais bem para si, mais bem com o irmãozinho e não atendê-lo, porque o sigilo é obrigatório para o plantão de oração. Então, quando você pode anotar o nome e outras coisas que ouvimos a pessoa na frente dela mesma. Pode sim, Eliana. Nessa agenda a gente tem que anotar mesmo ali. É claro que aquilo ali você vai descartar. Você pode, e justamente isso, você vai explicar para a pessoa sobre o sigilo. Que o que ela fala ali vai ficar ali com você e não vai ser repassado para ninguém, que ela pode confiar em você. Então, esses pontos que você vai anotar é caso você tenha dificuldade para guardar. Tem pessoas que têm muita dificuldade para guardar até mesmo os nomes. Então, isso se torna constrangedor. Toda hora você perguntar o nome da pessoa. Então, assim, pode anotar sim. Só tomar o cuidado com essa agenda, né? Depois descartar o nome e as informações que você anotar ali. Cuidado ao abraçar, ao olhar. As pessoas que vêm até nós, muitas vezes estão sofridas, estão carentes, estão precisando de atenção. Então, a maneira com que a gente olha, a gente abraça, a gente tem que ser Jesus para aquela pessoa, para que não possa haver outra interpretação. Agora, no sentido de olhar, tem muitas lógicas. Por exemplo, o olhar, ele fala muito. Através do olhar, a gente está falando. Então, se a pessoa te conta alguma coisa ali que você não concorda, que você acha absurdo, se você olha... Precisei falar alguma coisa? Não. O meu olhar já disse, nossa, eu estou assustada, nossa, você fez isso. Então, através do olhar, nós comunicamos também. Então, você manter um olhar de não condenação, de aceitação, de sim, eu estou aqui te ouvindo, eu estou te atendendo, eu te aceito. Um olhar de amor, ao invés do olhar de julgamento, que muitas vezes a gente tem e não percebe. Então, muito cuidado na hora que estiver atendendo a pessoa com esse olhar. Não falar coisas negativas, né?
Isso, assim, é o básico, porque a pessoa já chega ali cheia de problemas, cheia de negatividade, às vezes ela chega com contaminação espiritual, e se você for ali dispensar sobre ela ainda mais coisas negativas, a pessoa vai sair dali pior do que ela chegou. Então, sempre falar coisas positivas. Depois do plantão de oração, muito importante não esquecer de, depois que você acolheu, ouviu, orou, você vai encaminhar aquela pessoa, não esquecer, encaminhar para confissão, encaminhar ela para um grupo de oração, para Santa Missas, para viver a vida sacramental, né? Falando sobre contaminação espiritual que eu citei, existe ou não existe contaminação espiritual? Bom, esse é um tema muito delicado, que a gente já foi falado diversas maneiras, diversas explicações. Mas é um fato, contaminação espiritual, ela existe, sim. Ela é uma ação do mal. Ah, então quer dizer que como eu sou servo do Ministério de Oração, eu vou ser contaminado? Como que é? Bom, a contaminação espiritual ela existe, ela é uma ação do mal. Porém, o mal ele só pode entrar na nossa vida se ele tiver brechas. Quais são essas brechas? O pecado. Através do pecado é que o mal entra na nossa vida. E outro detalhe, o pecado é aquilo que impede muitas vezes da graça de Deus acontecer através de nós. Então, o pecado é a brecha para que essa contaminação espiritual possa acontecer. Mas o servo que vai servir em retiros, em grupo de oração, ele tem que fazer o quê? Tem que fazer as orações de revestimento antes de ir à armadura do cristão, texto da libertação, e depois também fazer a oração da descontaminação e a oração de louvor, de preferência, diante do Santíssimo. Isso tudo são armas que nós temos contra o mal. Primeiramente, o pecado. Temos que estar limpos do pecado. Confessar antes de servir, porque para acontecer contaminação espiritual tem que ter uma brecha, e a brecha é o pecado. E segundo, tomar os cuidados. A oração de revestimento, oração de descontaminação. Então, é isso. Sacramentais. Quais são os sacramentais e como usá-los? Quando ouvimos a pessoa, qual o próximo passo? Podemos aconselhar? Isso foi falado no ENF do ano passado, sobre o conselho no plantão de atendimento. O conselho ele não deve ser dado. Por quê? Porque às vezes a pessoa vai ali com uma situação e você tem compaixão daquela situação e você vai mais pela sua opinião do que às vezes pelo que a igreja diz, o que é o certo. Você acaba acolhendo a dor daquela pessoa para você e às vezes você dá seu conselho pessoal. Então, nosso ministério acolhe, ouve, reza e encaminha. O conselho é muito delicado, porque às vezes você pode dar um conselho para a pessoa e aquilo não trazer melhorias para ela. Às vezes, muito pelo contrário. Então, às vezes, a minha opinião não é o que Deus quer para a vida dela. Então, não é aconselhar. Foi falado no ENF do ano passado, né, o Encontro Nacional de Formação, que o ministro de Oração por Libertação, ele não dá conselhos. Sobre os sacramentais. Quais são os sacramentais? Vamos lá. Água benta ou exorcizada, sal bento ou exorcizado, o óleo, o crucifixo e o terço. Sobre os sacramentais também nós já tivemos assim várias discussões do que pode, do que não pode, enfim. Os sacramentais eles são uma graça de Deus para nós. É uma graça de Deus para a igreja. Então, como deve ser usado? Primeiramente, a água, ela pode ser tomada, você pode colocar ela no seu filtro
Você pode aspergir na sua casa, nos cômodos da sua casa. Você pode usar dessa maneira. Só na sua casa. Existe também o que? As orações que você pode fazer na sua casa. Oração de libertação. Ah, não pode fazer exorcismo. Não, nós não podemos fazer exorcismo. Não, nós não somos padres autorizados. Então, mas na minha casa, eu posso fazer uma oração de exorcismo na minha casa. Eu não posso exorcizar outra pessoa. Não cabe a mim, não cabe a nós servos. Mas na minha casa, eu posso jogar água benta na minha casa e fazer uma oração. O sal, da mesma maneira. O sal bento ou exorcizado. Eu posso jogar ele nos diversos cômodos da minha casa. Eu posso usar ele na minha comida. E qual que é a diferença entre os bento e exorcizado? Simplesmente a oração que o padre faz na hora de abençoar. Ele pode abençoar ou ele pode exorcizar. São orações diferentes. O crucifixo e o terço. O crucifixo ele pode ser usado no pescoço. Você pode usar ele em uma mão enquanto você está orando com a outra para as pessoas, na mão, não na cabeça, viu, gente? Não no corpo. Isso incomoda. Então, em uma mão você segura o crucifixo e com a outra você ora. Imposição de mãos, a gente falou no primeiro vídeo de formação, que pode ser colocado tanto na cabeça quanto no ombro, né? O terço, para você carregar consigo onde for, pode levar no pescoço, pode levar no bolso. É bom você sempre estar com ele, porque as brechinhas que você tiver, você usa elas também para estar em oração. Quanto tempo nós devemos orar? Vigiai e orai. Orai sem cessar. Então, nós devemos orar o tempo todo. Assim que nós temos essa consciência, a gente consegue, às vezes, conciliar as coisas do nosso dia a dia, a oração. Às vezes, você está ali fazendo uma comida e você está também orando. Sobre as orações que nós temos que fazer diárias, né? A oração pessoal com Deus, nós e Deus. Oração comunitária, nós e a comunidade. Participar das santas missas. Vamos lá, tem uma perguntinha aqui. Como eu faço quando eu conheço a vida da pessoa? Isso não vai dar confusão? Ou de novo? Não. Quando eu conheço a vida da pessoa, na verdade você vai ter que conhecer, né? Se você não conhece, você vai ter que passar a conhecer. Mas é aquilo que a gente falou, você vai estar ali como um instrumento de Deus na vida daquela pessoa. Você vai se colocar diante de Deus e a pessoa. Então, você é ali naquele momento o intercessor daquela pessoa. Vai fazer sua oração, vai ouvir o que Deus tem para falar e vai, a partir daquilo ali, encaminhar aquela pessoa para uma vida de intimidade com Deus. Então, mesmo que você tenha conhecimento da vida dela, isso não vai atrapalhar que você possa orar por ela. Vamos lá? Irmãos, então, eu acho que por hoje é isso. Respondemos aqui algumas perguntinhas. Eu queria agradecer a presença de todo mundo que está aqui ao vivo. O Elcio, a Eliane, a Rosina, todos que estão fazendo as perguntas também, na medida do possível que eu respondi, eu acredito que respondi todas. Quero agradecer a presença de vocês e também quero deixar agora um convite muito especial para você que é servo do Ministério de Oração por Cura e Libertação. Não pode perder o encontro que nós teremos, o Seminário de Libertação, em março, dia 10 e 11. Já foi confirmado o local, vai ser lá na Diocese de Oliveira, cidade Campo Belo, fica próximo a Belo Horizonte. Esse seminário ele tem vagas limitadas, são apenas 20 vagas para cada diocese. Então, se você tem esse interesse em participar, em conhecer o ministério, em crescer, não falte, né, a esse seminário. Falaremos muito sobre libertação, demonologia. Então, já vai se organizando, já conversa aí com o seu coordenador para participar desse evento. Então, fique na paz de Jesus, que o Senhor abençoe, continue nas formações. Só lembrando que essa formação aqui, ela não isenta você das formações da sua diocese, da sua cidade,
com o seu coordenador, mas continue aqui com a gente, mande suas perguntas, suas dúvidas, nós estaremos aqui com a graça de Deus, respondendo na medida do possível. Então, que a Mãezinha Maria, que está aqui com a gente, passe na frente da sua vida, passe na frente do seu ministério, da sua casa, da sua família, e que você continue firme, porque Jesus te escolheu. Um grande abraço.